Fala galera, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tema que já foi questão do Enem e que é muito simples, que é classificação dos triângulos. Olha para essa questão que caiu no Enem de 2018. Fala assim, ó, o remo de assento deslizante é um esporte que faz o uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessas posições, os dois remos se encontram no ponto A e as suas extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo BAC tem medida de 170 graus. O tipo de triângulo converte-se no pontos A, B e C no momento em que o remador está nessa posição Então ele deu a figura e quer saber qual que é o triângulo formado ali. Bom, para a gente responder essa pergunta, nós vamos ter que entender como que os triângulos são classificados. Então vem comigo. Olha só. Se nós pegarmos aqui em relação aos lados desse triângulo, nós vamos ter, afinal, duas classificações. Uma classificação em relação aos lados e outra classificação em relação aos ângulos. Em relação aos lados, nós vamos ter três tipos de triângulo. Então, bora lá falar sobre essas classificações. Primeiro que nós vamos ter é quando todos os lados desse triângulo forem diferentes. Então, eu peguei um triângulo ABC qualquer. E aí, ó, vou representar por risquinhos. Então, ó, esse lado vai valer 2 risquinhos, esse aqui vai valer 3 risquinhos. E esse outro aqui vai valer um risquinho. Repare o seguinte, todos os lados eles são diferentes e é o que nós vamos chamar de escaleno. Então, quando você pegar um triângulo que possui todos os lados diferentes, esse triângulo vai ser um triângulo escaleno. Agora, saca só, quando você tiver aqui ó, um triângulo que possui dois lados iguais. Então, ó, peguei um triângulo aqui, também ABC. E aí eu vou falar que o lado AB é igual ao lado AC. Se um triângulo ele possui dois lados iguais, gente, nós vamos classificá-lo como isósceles. Olha que nome fashion. Então ele vai ser classificado como isósceles quando você tem dois lados iguais nesse triângulo. Uma coisa muito importante da gente falar é o seguinte, já que eu tenho que o lado AB é igual ao lado AC, consequentemente, o ângulo que tiver aqui ó, no B, que eu estou colocando aqui ó, de rosinha, ele vai ser igual ao ângulo que está no C. Isso vai ser muito importante para resolver determinados exercícios, tá? Então, toda vez que nós tivermos um triângulo isósceles, precisamos de lembrar que os ângulos também da base ali ó, vai ser iguais. Olha só, os lados que são iguais, eles geralmente vão vir com o nome lados. Agora, esse camarada aqui, ó, o BC, é o que a gente vai chamar de base do triângulo. Então, o BC vai ser a base e aí os outros ali vai ser os lados do triângulo isósceles que são iguais. E o último triângulo que a gente vai classificar em relação aos lados, turminha, é o seguinte, é quando ele tiver todos os lados iguais. Então, todos os lados iguais vai ser uma outra classificação. Vou colocar aqui, ó, também ABC, finge que todos os lados são iguais. E aí, ó, esse aqui, ó, é igual a esse, que é igual a esse. Todos os lados são iguais. Galera, não se esqueça o seguinte, se eu pegar e somar todos os ângulos de dentro de um triângulo, a soma tem que ser 180, beleza? Agora, saca só, se todos os lados são iguais, consequentemente, todos os ângulos também vão ser iguais. E aí, um triângulo que tem todos os lados iguais é o que a gente vai chamar de triângulo equilátero. Então, vou até deixar aqui já de uma vez, ó. Equilátero. Então, um triângulo equilátero é um triângulo que possui todos os lados iguais. E aí, mais do que isso, além dos lados, ele possui todos os ângulos iguais. Iguais a quanto? Olha, se a soma de todos os ângulos tem que ser 180, então nesse caso nós temos que cada ângulo aqui ó, vai valer 60 graus, beleza? Então, em um triângulo equilátero, todos os ângulos valem 60 graus, ok? Agora saca só, essas são as três classificações em relação aos lados.
escaleno, isósceles e equilátero. E quando um triângulo for classificado em relação aos ângulos, também teremos 3 classificações. Então vamos lá, ó. Vou pegar aqui, ó, e vou desenhar um triângulo aqui qualquer. Vamos lá, ó, olha só. Então desenhei aqui, ó, um triângulo qualquer. Só que aí, esse triângulo em específico que eu desenhei, que também vai ser um triângulo ABC, ele tem uma característica muito importante. Todos os ângulos que estão nele, então, ó, esse ângulo aqui, esse ângulo daqui e esse ângulo daqui, são menores do que 90. São menores que 90, beleza? São menores que 90 graus. E aí é o que a gente fala que são ângulos agudos, tá? Então vou só colocar aqui, ó, eles são ângulos agudos. Tá, se eu tenho que todos os ângulos que estão ali dentro de um triângulo, eles são agudos, nós vamos classificar esse triângulo como um triângulo acutângulo. Então, ó, um triângulo acutângulo. Quando um triângulo é acutângulo? Quando todos os seus ângulos são menores do que 90. Tá, John, mas e se eu tiver um ângulo igual a 90? Boa pergunta, saca só. Peguei aqui, ó, e vou desenhar aqui, ó. Um ângulo desse cara tem que ser menor do que 90. John, não pode ser 2? Não, por quê? Se eu tiver 2 ângulos, por exemplo, iguais a 90, 90 mais 90 já deu 180, já deu a soma de todos os ângulos. E ainda faltaria mais um ângulo e não fecharia a conta que todos os ângulos de um triângulo tem que ser 180, a soma deles. Então, saca só, eu tenho um triângulo que obrigatoriamente tem um ângulo de 90 graus. Esse triângulo a gente vai chamar carinhosamente de triângulo retângulo. Então, olha só, esse cara aqui, ó, é o triângulo retângulo. Porque ele possui um ângulo de 90. Só para a gente já falar um pouquinho sobre esse, ó, o lado que tiver oposto ao ângulo de 90, a gente vai chamar carinhosamente de hipotenusa, beleza? Então, hipotenusa. E os outros, João? Os outros nós vamos chamar carinhosamente de... Deixa eu colocar só um aqui, ó. Nós vamos chamar carinhosamente de cateto. Então, nós vamos ter esse cateto e esse cateto. E o que tiver oposto ao ângulo de 90 é o que a gente chama de hipotenusa. E para a gente encerrar essa classificação, turminha, é o terceiro triângulo que nós vamos ter. Olha só, fica até mais fácil de falar, né? Por quê? Se eu já classifiquei um triângulo como acutângulo, que é os que têm ângulos menores do que 90, um que tem um retângulo, que tem um triângulo valendo 90 graus, um ângulo reto, né? O último vai ter que ser maior do que 90. Então, vou pegar, por exemplo, esse ângulo aqui, ó. Se um ângulo de um triângulo for maior do que 90, que eu chamei esse de laranjinha aqui, ó, ele é maior do que 90. Então, ó, A, B, C. Nós vamos classificar esse triângulo como um triângulo obtusângulo. Obtusângulo. Por quê? Porque ele possui um ângulo obtuso, um ângulo maior do que 90. Sabendo dessa classificação, fica muito fácil resolver a questão do Enem. Bora voltar lá para a gente fazer junto. Então, ó, como a gente já leu, olha só. Ele quer saber qual que é o nome do triângulo formado pelo ABC. Então, é esse triângulo aqui, ó, formado pelo A, B e o C. Tá aí. Qual que é o nome desse triângulo? Bom, ele me diz que esse camarada aqui, ó, BAC, ele tem medida de 170 graus. Então, ó, BAC é esse ângulo aqui, ó. Ele tem medida de 170 graus. Lembra, se a soma de todos os ângulos de um triângulo tem que ser 180, aí eu já tenho 170, falta 10, né? Vai faltar 10 para eu dividir para os outros dois ângulos. Agora, uma coisa muito importante, repara o seguinte,
AB e AC são os dois remos iguais. Então, esse lado aqui, ó, é igual a esse lado aqui. E a gente viu o seguinte, que quando nós temos um triângulo isósceles, né? Eu tenho dois lados iguais e dois ângulos também iguais. Opa, então já descobri que esse triângulo rosa aqui é um triângulo isósceles. Então já posso cortar a letra A, eu já posso cortar a letra B. Ó, a letra C aqui tem isósceles, a letra D não tem isósceles. A gente fica em dúvida entre a letra C e a letra E. Só que aí a gente tem o seguinte, toda vez que eu tiver um ângulo que é maior do que 90 dentro de um triângulo, nós vamos classificá-lo como obtusângulo. Então significa o quê? Que esse triângulo aqui, ó, ABC, ele é um triângulo isósceles, possui um ângulo de 170 graus, que é maior do que 90, então ele precisa de ser um triângulo obtusângulo e isósceles, que dá a alternativa letra E de essa é a resposta correta. Galera, então espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com seus amigos e se inscrever aí, ó, nesse botãozinho embaixo, que isso ajuda demais. Então, tamo junto, é nóis e até o futuro, turma!